Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 18 de setembro. Conheça o ruído branco, método que ajuda no sono dos bebês. Escuta pública sobre a Lei Paulo Gustavo vai acontecer nesta quinta. E alunos do ângulo produzem livro com inspirações do faroeste. Essas e outras informações você confere agora, no Viçosa Notícias. Uma reunião de escuta pública sobre a Lei Paulo Gustavo vai ser realizada nesta quinta-feira. O objetivo é ouvir os artistas de Viçosa sobre suas demandas e propostas para o setor cultural da cidade. A Lei Paulo Gustavo é o maior investimento direto já realizado no setor cultural brasileiro. Com uma verba de mais de 3 bilhões de reais, ela é destinada à execução de projetos em todo o país. Além do incentivo à cultura, a lei também vem em forma de resistência. Sendo aprovada no meio da pandemia da Covid-19, ela busca dar voz para a classe artística que foi bem prejudicada durante esse período. A Lei Paulo Gustavo ela é uma lei federal, né, que ela vem do Fundo Setorial do Audiovisual, né, ainda era da época da pandemia, da emergência, para aquecer o setor do audiovisual que foi impactado, né, por conta da pandemia do coronavírus. Mas ela chegou tardiamente, mas ela é de grande importância, né, para fomentar a cadeia produtiva do audiovisual. Um plano de ação sobre a lei foi enviado pela Secult para o Ministério da Cultura em junho e foi aprovado, liberando cerca de R$ 690 mil para investimentos no setor de cultura em Viçosa. Para a gente poder reivindicar esse recurso para o município, nós precisamos fazer um cadastro, né, na plataforma Transfere.gov do governo federal, né, e enviar um plano de ação informando basicamente como que a gente vai utilizar esse recurso. Nós fizemos um plano e enviamos e foi aprovado sem ressalvas, né? E aí, com isso, a gente vai poder abrir os editais, né, para que a cadeia produtiva de Viçosa do audiovisual possa entrar e pleitear esse recurso para desenvolver ações. Em março desse ano, Viçosa recebeu o selo de Cidade Amiga do Audiovisual, após a participação da Secretaria de Cultura no curso Cidade do Cinema. Foi aberto, né, no ano passado e nesse ano, né, a gente fez parte aí da primeira turma no ano passado, para gestores de cultura ligados ao setor do audiovisual, para passar por uma capacitação de 60 horas para que a cidade se tornasse amiga do audiovisual. Essa capacitação, ela apresenta para o gestor todas as possibilidades de fomento, como funciona a cadeia do audiovisual, né, no Brasil, a história do audiovisual, e capacita a cidade para receber produções, né? Então a gente faz parte hoje do mapa das cidades de Minas Gerais que podem receber produções de audiovisual para locação, para trabalhadores locais participar de produções, essas coisas. Nesta quinta-feira, dia 21, vai acontecer uma reunião de escuta pública sobre a Lei Paulo Gustavo. A partir das 19 horas, na estação Hervé Cordovil, o evento vai ser direcionado para os artistas e profissionais do audiovisual de Viçosa, para debates às demandas de cultura do município. A participação popular nesse dia será muito importante. Então a gente vai realizar essa escuta na Estação Cultural Hervé Cordovil, no dia 21 de setembro, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então a gente convida todo o pessoal, né, os trabalhadores do audiovisual, que participem para que a gente possa ouvi-los e entender as suas demandas, para a gente construir junto aí esses editais para o recurso chegar para até eles. O objetivo principal dessa escuta vai ser coletar a demanda do setor audiovisual da cidade, para que os editais possam ser feitos de forma coerente e a verba possa chegar ao município de Viçosa. Qualquer dúvida sobre a escuta pública ou a respeito da Lei Paulo Gustavo, acesse o site da Prefeitura de Viçosa. Para acalmar os bebês, os pais estão usando o chamado ruído branco, sons contínuos e relaxantes. A prática tem bons resultados e só precisa de cuidado com o volume. Na faculdade. O livro sobre desenvolvimento humano é companheiro de Thalita desde que a esposa Mayla estava grávida de Luca. Entender sobre o sono dos bebês era uma das prioridades dela como mãe. Tentar induzir o sono. Então, às vezes uma estratégia de música, acalmar o ambiente, isso tudo faz com que você consiga fazer com que ele durma. Mas não que isso vai acontecer na prática. Entre as experiências que deram certo está a reprodução do som do útero, registrada nesse vídeo em que Luca tinha pouco mais de um mês.
Esse som, assim como o áudio de vento e chuva, que são calmos, contínuos e ritmados, são chamados de ruído branco. Ele provoca um relaxamento no bebê ao cobrir barulhos externos, ajudando a pegar no sono, especialmente nos primeiros meses de vida em que o sistema neural ainda não está maduro. Estudo com recém-nascidos de 2 a 7 dias, publicado em uma revista científica britânica, mostrou que 80% deles pegaram no sono em 5 minutos com o ruído branco. Entre os que ficaram no silêncio, apenas 25% adormeceram no mesmo período de tempo. O ruído branco é facilmente encontrado na internet. Ainda são vendidos equipamentos específicos que reproduzem o áudio. Com as duas opções, é preciso tomar cuidado com a distância. O ideal é que o dispositivo esteja entre 1,5 a 2 metros do bebê e com o volume, que não pode ultrapassar 50 decibéis. O pediatra ainda lembra que estabelecer uma rotina de dia e à noite é extremamente importante. No início da noite já diminuir a quantidade de luz, nas sonecas durante o dia fazer um quarto semi-escuro, de forma que o bebê reconheça que o sono durante o dia é diferente do sono durante a noite. O bebê pequeno põe a criança no berço, né? Em geral, a mãe canta uma música. Aí é o momento que ela pode ligar o ruído branco, né? Com 1 ano e 2 meses, Luca também é embalado pela música composta pela mãe Mayla. O sono está melhor, mas com uma condição. Tem que manter a rotina, não tem jeito. Toma banho, janta, escova os dentes, brinca um pouquinho e dorme umas 7, 8 horas e vai até o dia seguinte. Sorte a nossa também. Você conhece a UFV Soccer Academy? A escolinha de futebol da UFV faz um trabalho com as crianças que vai além da parte esportiva. E o repórter Lucas Romano nos conta agora mais sobre o projeto. O UFV Soccer Academy é uma escola de futebol para crianças de Viçosa e região. Ela está ligada no PEF, Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, da Universidade Federal de Viçosa. A academia foi criada em 2017 e já tem algumas conquistas importantes em seu currículo. Em 2020, recebeu um prêmio da FIFA como um dos melhores projetos de futebol no mundo. E em 2022, venceu a categoria Projeto Transformador, pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Os nossos treinamentos, eles visam desenvolver a inteligência e a criatividade das crianças para jogar o futebol com a melhor qualidade. Um fator primordial para isso é a adequação dos conteúdos para cada faixa etária. Além dos benefícios para a saúde, a prática de esporte desde a infância ajuda a formar e moldar outros aspectos nas crianças. Então a gente trabalha questões como resiliência, como aprender a lidar com as frustrações, controlar as emoções, respeitar os coaches, respeitar os pais. E a gente tem tido, felizmente, um retorno muito positivo dos pais, que tudo que elas aprendem aqui, elas acabam transferindo para outros ambientes e isso acaba ajudando elas nesse sentido. Os treinamentos geram resultados também fora dos campos, auxiliando os pais em relação aos comportamentos dos filhos e nos demais ambientes frequentados pelas crianças. O projeto, além de proporcionar o desenvolvimento físico e das habilidades na modalidade esportiva, proporciona também desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e proporciona a nós um espaço de lazer incrível e de interação social. Os interessados em matricular as crianças nos treinamentos oferecidos pela UFV Soccer Academy podem realizar as inscrições através do site www.nucleofutebol.ufv.br ou pelo WhatsApp no número 31 3612 5429. Mas o número de vagas é limitado. Muito legal esse projeto e saber que as crianças podem aprender e se desenvolver em outras áreas através do esporte. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça. A previsão para esta terça é de tempo ensolarado na maior parte do estado. Apenas no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o tempo fica nublado e há possibilidade de chuva. Em Viçosa, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ficar ensolarado. Em São Geraldo, as temperaturas vão variar entre 14 e 25 graus. Em Paula Cândido, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E em Pedra do Anta, a previsão é com mínima de 14 e máxima de 26 graus.
Uma pesquisa feita por uma grande plataforma de comércio de produtos usados revelou que os brasileiros têm, em média, R$ 2.100 de itens sem uso dentro de sua casa, sendo que 43% das pessoas revendem os produtos usados pela internet. Mariana aprendeu em casa a revender o que não usa mais. Ela cresceu vendo a mãe se desapegar. Geralmente era quando eu queria alguma coisa. A minha mãe falava, tá, acha alguma coisa no seu quarto que você não utiliza mais, que você não vê mais. Aí eu falava, tá bom. Aí eu pegava pra ela, mostrava, ela falava assim, tá bom, a mamãe vai vender isso e com esse dinheiro a gente vai juntar pra comprar coisa que realmente você quer, pode ser? Aí eu falava assim, tá bom, pode ser. Mãe e filha fazem parte de uma estatística que está em alta, a de quem usa a internet para passar para frente o que comprou e não gostou, que deixou de usar ou que pode render um dinheiro extra para quitar as contas do mês. Segundo uma das maiores plataformas desse serviço, 43% dos usuários revendem produtos usados e 38% começaram a fazer isso há 5 anos. O que as pessoas mais costumam vender são roupas, eletrodomésticos e celulares. Segundo a pesquisa, cada pessoa tem em casa, em média, R$ 2.113 em produtos que não usa mais. A Mariana juntou isso tudo aqui, ó. Ela vai vender e vai conseguir mais ou menos R$ 895 com as vendas. Ela até já sabe onde vai usar. Olha só, ela quer uma vitrola nova. Não vai dar para chegar nos R$ 1.000. Só que o bom da plataforma é que dá para você fazer o quê? Dá para você enviar uma proposta e aí pode chegar aos 900 e aí a gente desapega, a outra pessoa desapega e aí vai todo mundo feliz assim. Para fazer bons negócios, também é importante saber calcular o preço do que vai vender. Uma outra forma de balizar esse valor da revenda é olhar nas plataformas por qual valor esse item semelhante, com tempo semelhante de uso, está sendo vendido. Isso também ajuda a colocar um preço naquele item. Por causa da preocupação com o planeta e a ideia da reciclagem, os jovens, como Mariana, são hoje maioria nesses negócios de segunda mão. Você contribui aí para o planeta, você contribui, né, para as emissões, evita emissões de gás carbônico, enfim, contribui para a sustentabilidade e evita o desperdício, né? Mas para ajudar mesmo o planeta e as próprias contas, o ideal é não se deixar levar pelo impulso de consumir. Sempre respirar fundo e esperar uma meia hora antes de fazer uma compra. Se você está num shopping, vai tomar um suco, vai fazer alguma outra coisa antes de voltar na loja para comprar. Se você está falando de compras online, desliga o computador, vai fazer alguma outra coisa antes de decidir pela compra. Com textos e ilustrações próprias, 2 alunos do Colégio Ângulo finalizaram a produção de um livro inspirado nos contos de Faroeste. Confira agora mais informações na reportagem a seguir. As histórias de Velho Oeste não são coisa do passado. A balada de Jessie Gray foi escrita por Miguel Fonseca e ilustrada por Ana Tayla Coutinho, alunos do Colégio Ângulo de Viçosa, e mostra que os contos de xerifes e cowboys ainda são populares entre os jovens. A inspiração para o livro veio de filmes de faroeste e músicas antigas, apresentadas a Miguel por seus avós quando ainda era criança. Agora adolescente, Miguel busca suas próprias inspirações em produções clássicas, como Django e 3 Homens em Conflito. O incentivo para a criação do livro veio da família, dos professores e dos amigos de Miguel. Meus pais, eles incentivaram bastante, desde que eu tive essa ideia, eles já falaram que para eu continuar, porque muitas vezes eu tive medo, pensando assim, será que as pessoas vão querer ler, será que vai dar certo? Porque eu só tinha 15 anos, agora tenho 16, eu tinha 15 anos quando escrevi, então, não sei, fiquei na dúvida se daria certo. Professores também me incentivaram, principalmente os professores de português, redação, que já me conheciam, então sempre houve esse incentivo. O livro conta a história de Jessie Gray, um jovem americano filho de militar que passa por um incidente no seu aniversário de 20 anos que muda completamente a sua história de vida. No total, a produção conta com 265 páginas escritas por Miguel e 11 ilustrações feitas por Ana Tayla. As imagens do livro, produzidas à mão por Ana Tayla, foram feitas utilizando lápis de cor. O período da pandemia foi utilizado pela estudante para aperfeiçoar suas técnicas de desenho. Eu procurava alguma coisa para fazer diferente que prendia minha atenção. Daí eu fui e comecei a desenhar.
E aí eu vi que eu realmente gostava e tinha uma certa facilidade em fazer, e daí eu continuei até hoje. As habilidades de Ana Tayla vão além das ilustrações apresentadas no livro. O talento artístico permite que ela se expresse em outras áreas do desenho e da pintura. Eu gosto muito de desenhar paisagens e eu também gosto muito de desenhar roupas, tipo vestidos de festa, essas coisas. Eu gosto muito e tenho muita facilidade, inclusive. A escrita e a leitura são fortemente estimuladas pelo colégio. Nas salas de aula, os estudantes são convidados a explorar o mundo dos livros por meio de rodas de leitura e de seminários produzidos pelos próprios alunos. Maria Doroteia Andrade, professora de português, ressalta a importância desse incentivo. A leitura é uma forma de prazer, é uma forma de cultura. Então, incentivar a leitura é essencial sempre, que a leitura traz esses vários benefícios para a gente. Além dessas atividades, os alunos do ensino fundamental têm contato com aulas de artes e técnicas de pintura. Rita Carmen, coordenadora do colégio, percebe o privilégio de ver alunos talentosos trilhando caminhos tão importantes. São meninos em sala de aula extremamente disciplinados, estudiosos e que não se furtaram, a utilizar essa capacidade que eles têm. O livro realmente é um livro leve, gostoso de se ler, é um livro que traz para a gente uma orientação e principalmente uma observação do mundo de um adolescente contextualizado, e sábio nas palavras. Muito legal a iniciativa que introduz desde cedo a cultura da leitura e da produção literária na vida dos jovens. A publicidade médica passou a contar com novas regras para divulgação nas redes sociais. Pelas novas regras, imagens de pacientes só poderão ser usadas desde que tenham caráter educativo e obedeçam critérios. Agora, os médicos de clínicas de todo o país poderão continuar publicando imagens do antes e depois de tratamentos, inclusive estéticos, desde que com o consentimento do paciente. A resolução veio regulamentar essa prática. O material deve estar relacionado à especialidade do médico e a foto ou imagem deve vir acompanhada de texto educativo, contendo indicações terapêuticas. As imagens não podem ser manipuladas ou melhoradas e o paciente não pode ser identificado. E na avaliação do Conselho Regional de Medicina, essas novas regras também vão ajudar a proteger o direito dos pacientes de não serem expostos publicamente. Há alguns anos atrás, o uso das mídias não era tão assintoso como hoje, Tem pessoas que não vivem sem abrir o celular e sem consultar as mídias sociais, não fazem nada sem se utilizar disso. E as novas gerações de médicos, elas utilizam muito as mídias sociais e têm uma preocupação muito grande em se inserir no mercado. E queriam fazer propaganda, sobretudo no Instagram. Então, essas regras elas vieram para coibir abusos. As selfies, antes proibidas, agora estão permitidas, desde que não sejam sensacionalistas ou caracterizem concorrência desleal. A indicação de produtos medicinais poderá ser feita desde que seja explicado como o produto pode ajudar a saúde, mas a publicidade e a venda do produto estão proibidas. Além das postagens, o profissional pode participar de peças publicitárias das instituições, de planos e seguros de saúde, onde trabalha ou presta serviço. O médico também tem o direito de anunciar aparelhos e recursos tecnológicos, desde que aprovados pela Anvisa e autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Valores de consultas, formas de pagamento e descontos no tratamento também poderão ser anunciados, desde que não seja caracterizada a venda casada. Cursos para leigos e consultorias também poderão ser ofertadas. As consultas em grupos continuam proibidas. O profissional, em hipótese alguma, poderá participar de propaganda enganosa de medicamentos e indicações médicas que não sejam comprovadas.
Médicos não devem desaconselhar o paciente a tomar vacina. Então, eu acho que a classe, ela finalmente está contemplada com a resolução, agora nós temos que colocá-la em prática e ajustar. Nós temos 6 meses de ajustes para a gente ver o que vai funcionar bem dentro dessa norma, o que não vai funcionar, o que precisa de melhorar no dispositivo ético dos artigos que ela contém, para que funcione bem. E o Viçosa Notícias dessa segunda já termina por aqui. Caso queira ver de novo o Jornal de Hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite!